Hoje é dia de conversar sobre a nossa terceira meta da leitura coletiva de O Senhor dos Anéis. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre a primeira metade de As Duas Torres, que é a nossa terceira meta da leitura coletiva de O Senhor dos Anéis que tá rolando aqui no canal. Se você ainda não viu os primeiros vídeos, são os 2 vídeos de A Sociedade do Anel, tá linkado na playlist que eu vou deixar nos cards e também aqui na descrição, então vai lá dar uma olhada. Se você não tá conseguindo acompanhar a nossa leitura, não se preocupe, lê aí no seu ritmo, depois você volta aqui e assiste aos vídeos que eles vão ficar salvos aqui para você ver quando você quiser, tá bom? Então hoje nós vamos conversar sobre o livro 3 de O Senhor dos Anéis, que é a primeira metade, como eu falei, de As Duas Torres. Antes, aqueles recados de sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá uma olhada nos meus vídeos e se você achar que é interessante para você, se inscreva. Curte esse vídeo aqui se você está acompanhando a nossa leitura, se você gosta de O Senhor dos Anéis, se você gosta desse tema. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que a gente forme uma rede de incentivo à leitura. E comenta aqui embaixo o que você está achando da leitura, ou se é uma releitura, assim como eu estou relendo os livros. Ou então, se você pretende ler algum dia O Senhor dos Anéis, deixa a sua opinião aqui embaixo. Então, como nós vimos no final de A Sociedade do Anel, que é o primeiro volume, de O Senhor dos Anéis, a comitiva do Anel se dissolveu, foi cada grupinho para um lado, e aqui nesse livro, nesse volume As Duas Torres, o Tolkien optou por dividir os núcleos. Então, nessa primeira parte aqui de As Duas Torres, que é o livro 3, a gente vai acompanhar o núcleo do Aragorn, do Legolas e do Gimli, de um lado, e do Merry e do Pippin do outro. E no livro 4, que a gente vai conversar na próxima meta, que é no final do mês, a gente vai acompanhar o Frodo e o Sam. Aqui a gente começa o livro naquela confusão dos orcs, que os orcs acabam sequestrando o Merry e o Pippin, e o Boromir vai morrer assassinado pelos orcs. O que acontece no primeiro filme, no final do primeiro filme, nos livros acontece, na verdade, no início aqui desse segundo volume. Eu entendo a opção feita, pelos produtores do filme, porque, afinal de contas, o Boromir, é interpretado pelo Sean Bean, que é um ator que deve ser caro, então não tinha por que pagar ele para um segundo filme, para ele fazer só o comecinho. Eu acho que funcionou bem também, porque no filme traz um clímax, pro final daquele primeiro filme. Coube bem para aquele formato, a morte do Boromir no final do filme. E aqui cabe bem no início do livro, porque a gente já começa a leitura já com uma morte importante, que o Boromir é um membro muito importante da comitiva. Então a gente já começa com esse impacto da morte dele. Eu me lembro da primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, eu fiquei impactada com a morte dele. Então eu acho que funcionou muito bem. Foram ótimas escolhas, na minha opinião. Tanto a do Tolkien aqui para começar esse livro com uma morte importante, como a escolha dos produtores do filme de finalizar o primeiro filme também com essa morte importante. Mas fato é que o Boromir vai morrer tentando defender ali os hobbits, Ele vai se redimir, por ele ter tentado roubar o anel do Frodo, ele vai pedir perdão ali no final, ele vai se arrepender e vai morrer como um homem honrado, que ele era, gente? Ele estava sendo meio que influenciado pelo anel, corrompido pelo anel, mas o Boromir era um homem de bem, era um homem bom. E aí aqui a gente vai ter os hobbits, então, sequestrados pelos orcs, e na hora que o Aragorn, Legolas e o Gimli se dão conta disso, que os pequenos sumiram, eles vão atrás deles para tentar salvá-los das garras dos orcs. Então a gente vai acompanhar aqui nos primeiros capítulos essa jornada dos 3 personagens tentando salvar os hobbits. Eles sabem, que eles chegaram à conclusão lá de que o Frodo e o Sam tomaram um rumo próprio para eles tentarem destruir o anel. Então eles vão se concentrar em buscar o Merry e o Pippin, que estão de fato numa enrascada. Nós vamos acompanhar todo esse percurso deles, procurando pistas e tal. A gente vai ser bem inserido nessa narrativa. Como eu falei, nos outros vídeos, o Tolkien ele descreve muito bem os lugares, então a gente se sente mesmo caminhando junto com os personagens, a gente se sente dentro dessa jornada, o que eu particularmente gosto muito. E logo em seguida a gente vai saber o que aconteceu de fato com Merry e o Pippin.
Eu lembrava que eles eram sequestrados e que depois eles conseguiam fugir, né? Mas eu não lembrava muito bem como que isso acontecia, como que eles fugiam, como que era esse caminho deles com os orcs. E eu gostei muito de relembrar essa parte aqui no livro, porque é bem mais aterrorizante do que eu pensava, né? Os orcs, eles tocam terror mesmo, assim, nos hobbits, eu não me lembrava disso. E também não me lembrava como que eles conseguiam fugir. Gostei muito dessa parte, acho que é uma parte bem dinâmica do livro. Mas enfim, logo depois que eles conseguem fugir, né, o Merry e o Pippin, eles vão encontrar com um personagem que eu gosto muito, que é o Barbárvore. Ele é de uma raça muito antiga chamada Ent. Ele é tipo uma árvore gigante que fala, sabe? Eu não sei explicar muito bem as características assim das raças do Tolkien. Como eu já falei nos outros vídeos, eu não sou uma especialista em Tolkien, né? Eu sou uma admiradora. Então, se você sabe explicar direitinho o que são os Ents, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e as outras pessoas também vão gostar de saber. Mas enfim, eu gosto muito do Barbárvore. Esse capítulo a gente vai saber que eles são criaturas, como eu falei, muito antigas, então eles têm todo o tempo do mundo, o tempo deles é muito diferente do nosso, né? Eles são até mais antigos do que os elfos. É legal que tem uma parte aqui que o Legolas, ele fala, né, quando ele fica sabendo que existem os Ents mesmo, né, que eles não são uma lenda, ele fala que queria encontrar com o Ent porque ele se sentiria jovem outra vez, né, porque ele trata os outros membros ali da comitiva como crianças, né, ele até chega a falar, eu gostaria de encontrar um Ent pra eu me sentir, que eu até poderia me sentir jovem outra vez, porque tem muito tempo que eu tô andando com vocês, crianças. Porque os elfos realmente são criaturas que vivem muito tempo. A gente viu lá na floresta de Lórien que o tempo lá já passa diferente. Então, imagine para os Ents, né? Que eles são ainda mais antigos, eles são ainda mais longevos, assim. Passa mais devagar ainda o tempo. E a gente percebe isso muito claramente quando vai ter o Entebate, que é aquela parte que o Barbárvore ele vai chamar outros Ents para discutir o que eles vão fazer com relação ao Saruman. Ele já estava incomodado porque o Saruman estava derrubando as árvores, né, os orcs ali, destruindo as florestas. E aí, quando ele encontra os hobbits e conversa com eles, ele decide de fato que eles precisam fazer alguma coisa nessa guerra. Precisam tomar um lado, né? E eles vão tomar um lado contra o Saruman. E eles decidem ir até Isengard para parar as maldades que o Saruman tá fazendo. Então, esse capítulo, apesar dele ser mais lento, ele tem um ritmo mesmo narrativo mais lento, eu particularmente gosto muito dele porque é mais uma criatura do Tolkien que é apresentada de forma detalhada e muito bem construído. Eu gosto muito das construções do Tolkien, já falei isso várias vezes durante esses vídeos aqui de Senhor dos Anéis, e o Barbárvore é mais uma dessas criaturas que eu gosto muito. Chegamos então a um capítulo muito importante para a história, que é o quinto, que é chamado Um Cavaleiro Branco, onde o Aragorn, o Legolas e o Gimli estão ali naquela busca pelo Merry e o Pippin, e eles acabam encontrando com um velho na estrada, né, que toda hora parece que o velho tá perseguindo eles, e no final das contas a gente descobre que esse velho é ninguém mais, ninguém menos que Gandalf. Gandalf não morreu lá naquela luta com Balrog, lá em Moria. Mais pra frente, ainda nesse capítulo, o Gandalf vai contar pra eles o que de fato aconteceu, como que ele escapou daquilo ali, e agora ele não é mais Gandalf o cinzento, agora ele é Gandalf o branco. Tem uma parte muito bonita que eu separei aqui pra ler pra vocês, que eu acho as descrições do Tolkien muito bonitas, eu acho as construções de frase mesmo, sabe? A escolha das palavras do Tolkien eu acho muito bem feitas. E tem várias partes aqui que eu tô sinalizando e colocando um coraçãozinho, porque são partes que eu acho belíssimas. Eu separei uma parte aqui, depois que o Gandalf se apresenta, revela, né, que ele é o Gandalf, e o Tolkien vai falar assim: desceu da rocha e, apanhando a capa cinzenta, cobriu-se com ela. Parecia que o sol estivera brilhando e que agora se encobria de nuvens outra vez. Eu acho que ele traz um aspecto muito mágico assim, para os personagens dele, para os ambientes que ele cria.
e ele descreve esses ambientes e a impressão que, por exemplo, aqui é a impressão, né, que o Aragorn, o Legolas e o Gimli tiveram do Gandalf, né, quando ele se revela parece um sol brilhando, e quando ele veste a capa novamente parece que ele foi encoberto de nuvens. Então eu acho isso muito bonito, sabe, essa forma lírica que o Tolkien tem de narrar as coisas. Então Gandalf vai contar tudo o que aconteceu com ele e eles decidem ir para Rohan para conversar com o rei Théoden. E aí lá eles vão encontrar, primeiro vai ser muito difícil chegar até o rei, porque eles têm que deixar as armas e eles percebem que alguma coisa estranha está acontecendo logo na chegada ali na cidade. E aí eles conseguem chegar até o rei e percebem que o rei está completamente dominado por um mau conselheiro que é conhecido, né, ele é chamado aqui de Língua de Cobra. Esse Língua de Cobra, ele tá meio que enfeitiçando o rei. Ele tá fazendo o rei ficar com medo de tudo, não querendo ninguém por perto. O rei tá com pavor do Gandalf, né, e tudo isso é o Língua de Cobra que tá colocando ali na cabeça do rei. O Gandalf, né, vai salvar o dia, mais uma vez, como... se o Gandalf aparece, a gente já imagina que ele vai salvar o dia, e eu gosto disso, não é uma reclamação. E ele vai libertar esse rei dessa magia. Então o rei vai reviver quase, assim. O rei tava debilitado, fraquinho, sabe, encurvado. E aí quando o Gandalf o liberta dessa magia, né, do Língua de Cobra, o rei volta a ficar um rei, né, com o aspecto de um homem poderoso, capaz de guiar uma cidade, guiar um povo. E aí eles vão decidir ir pra guerra e vai ser a primeira grande batalha que a gente vai ter aqui em O Senhor dos Anéis. No capítulo 7, nós vamos ter então a batalha no Abismo de Helm, que vai ser a batalha entre os homens de Théoden e os orcs lá do Saruman. Os homens, eles vão acabar vencendo essa batalha com uma ajudinha aí, mas eu gostei muito, eu quero chamar a atenção para vocês mais uma vez para as descrições do Tolkien. Eu falei com vocês, né, que eu acho que as descrições do Tolkien nos ambientam nos lugares. Aqui nesse livro ele vai começar a descrever de forma mais pormenorizada as batalhas. E essa descrição minuciosa das batalhas nos insere na batalha, na minha opinião. Eu, pelo menos, me sinto ali naquela confusão, naquele caos da guerra. Me sinto completamente vulnerável, né? Parece que a qualquer momento uma espada vai vir cortar meu pescoço. Eu gosto muito disso na descrição do Tolkien, no texto do Tolkien. Da mesma forma que ele faz para nos inserir nos ambientes, usando as suas descrições minuciosas, que muita gente reclama, mas eu amo, ele vai fazer isso também nos inserindo nas batalhas através dessas descrições. Nesse capítulo também começa aquela disputa ali entre o Legolas e o Gimli sobre quem matou mais orcs, que além de servir como um alívio cômico, né, para essas cenas de guerra, eu acho que o Tolkien quis colocar uma mensagem cristã ali. Tolkien era um autor cristão, né? Todo mundo fala sobre isso é um fato muito conhecido. Se você não sabe disso, fique sabendo, Tolkien era um autor cristão que com certeza deixou um pouco dos seus preceitos cristãos aqui na sua obra. Por mais que ele tenha dito, né? Ele deixou isso claro, que ele não quis dizer nada com O Senhor dos Anéis, não significa que seja uma alegoria a nada, mas nós podemos interpretar da forma que nós quisermos enquanto leitores. E como a gente sabe que Tolkien era alguém cristão, a gente acaba analisando, né, onde podem estar essas características do Tolkien nas entrelinhas da sua própria obra, porque eu acho impossível um autor não deixar um pouco de si na sua obra, né? E aqui a gente tem a mensagem cristã muito forte. E onde que eu enxergo isso? Aqui nessa disputa do Legolas com o Gimli. Quando eu comecei, né, a ler essa parte, eu fiquei me perguntando, mas poxa, ficar disputando quem matou mais, né, e tal. Só que o Tolkien deixa muito claro na narrativa que ele tá falando aqui de orcs. A disputa dos dois é com relação aos orcs. E os personagens do Tolkien, eles representam papéis bem determinados. O Tolkien, ele escreveu uma história maniqueísta. É o bem contra o mal e ponto. E os orcs aqui nessa história, eles representam aquele mal que não tem salvação. É o mal puro, o mal que é mal e pronto. Então é o mal que tem que ser extinto, é o mal que tem que ser completamente eliminado.
então não teria problema dos dois ficarem disputando, né, quem matou mais orcs, porque é como se fosse quem tá eliminando mais o mal da Terra, né, no caso aqui da Terra-média. Então eu entendo isso como um valor cristão retirado aqui, que a gente tem que sempre matar o mal dentro de nós, matar completamente, porque nós, né, não somos completamente orcs, mas também não somos santos, né? Então a gente tem que sempre buscar matar aquela parte ruim dentro de nós. Eu pelo menos entendo assim, eu também sou cristã, então eu analiso com base nas minhas próprias crenças, naquilo que eu acredito, na minha vivência, né? E essa parte da disputa do Legolas e do Gimli, eu analisei dessa forma, e eu nunca tinha me aprofundado tanto, assim, eu só achava uma parte engraçadinha, né? Principalmente no filme, que eles ficam... No livro também, né? Eles ficam contando, matei tantos, minha conta tá em tantos, né? Eu só entendia como um alívio cômico antes, e agora, fazendo essa leitura mais atenta, eu fui mais profunda na reflexão. E aí outra coisa que eu notei aqui também, nessa releitura, nessa parte, principalmente na parte que começa mesmo a guerra, eu percebi que, assim, o Tolkien ele gosta muito de descrições, como já falamos, só que quando ele vai mostrar as raças, né, quando ele quer nos apresentar as diferentes raças que ele criou aqui para a Terra-média, ele não vai descrever essas raças. Ele gosta muito de descrever a ação ou os lugares, mas as raças ele nos mostra através das atitudes dos personagens, das escolhas dos personagens. Então aqui a gente vê muito claro nesse capítulo da guerra, principalmente com relação aos elfos e aos anões, que as escolhas do Gimli e do Legolas, elas são muito ligadas àquilo que o povo de cada um ali acredita, né? Então o Tolkien ele consegue nos mostrar muito claramente como pensa, como vive cada raça através das ações dos personagens. Nesse caso ele não descreve tanto assim. Eu acho isso muito legal porque mostra a versatilidade do Tolkien, né? Ele não é um autor que só descrevia as coisas, não, ele tem muitas cartas na manga, né? Tinha muitas cartas na manga e de fato ele se mostra um grande mestre da escrita. Eu não vou me cansar de falar isso nunca. Então os homens vão vencer essa batalha do Abismo de Helm com aquela ajudinha que eu falei com vocês, que é a dos Warnes, que é um tipo... São árvores que se movimentam também, mas diferente dos Ents, eles não conseguem falar assim a língua de todo mundo, a língua comum, né? Eles só são compreendidos pelos Ents, foi isso que eu entendi. Se eu estiver errada, me corrijam aqui nos comentários. Então, não são entes, é um tipo diferente de árvore que se mexe. Enfim, é isso que eu entendi dos Warnes, mas foram eles que foram lá ajudar na batalha, né? O Gandalf chegou lá em Isengard, pediu ajuda pro Barbárvore e o Barbárvore mandou os Warnes lá ajudarem os homens, e enfim, foi assim que os homens conseguiram vencer a batalha lá do Abismo de Helm. Então, eles depois de vencer essa batalha, eles vão até Isengard pra falar com Saruman. Eles precisam agora resolver as coisas lá com Saruman. Só que chegando lá, a Isengard já está dominada, porque os Ents já chegaram lá antes e já botaram o Saruman no lugar dele. O Saruman agora está preso lá na torre dele. E tem o reencontro do Aragorn, do Gimli e do Legolas com o Merry e o Pippin, porque o Gandalf já tinha encontrado com eles antes, né? E aí nessa parte nós vamos saber como foi agora essa batalha dos Ents lá em Isengard. E aí a gente tem outra prova da versatilidade do Tolkien na hora de escrever o seu texto, porque aqui, ao invés dele narrar a batalha acontecendo, como ele fez no Abismo de Helm, né, como ele vai fazer outras vezes, aqui a gente fica sabendo do que aconteceu lá em Isengard através da narrativa do Pippin ou do Merry, um dos dois, né, que conta para os outros membros ali da comitiva o que aconteceu lá. Então ele vai contar que os Ents alagaram o lugar, vai contar como que o Saruman ficou preso, vai contar que o Língua de Cobra chegou lá também e agora tá preso lá na torre com o Saruman. Então a gente fica sabendo de uma forma diferente. Eu gosto muito disso porque quebra um pouco o ritmo. Imagina se o Tolkien ficasse só narrando batalhas, né? Acabou de ter uma batalha, aí a gente entra em outra batalha, aí vai para outra... Ficaria chato, ficaria assim um pouco enfadonho, né? Poderia ficar. E aqui não, aqui primeiro a gente vê uma batalha em loco, né? O que tá acontecendo ali na hora, e depois a gente vê o que aconteceu numa outra batalha, só que de uma forma diferente, né?
É um dos personagens contando o que aconteceu. Tá contando para outros personagens e tá contando pra gente também. Então lá em Isengard, o Gandalf tem que ir lá conversar com o Saruman para resolver as coisas, né? E o Saruman ele vai tentar persuadir o Théoden, usando aquele veneno na voz que o Língua de Cobra usava com o rei. Agora o Saruman vai tentar encantar o rei com as suas belas palavras, só que o rei não vai cair nessa, o Saruman vai ficar muito bravo e ele vai deixar a máscara cair. E no final das contas o Gandalf acaba falando com ele que ele tá expulso da ordem do conselho, quebra o cajado do Saruman e avisa pra ele que agora é o Gandalf que é o Mago Branco. Nisso, o Língua de Cobra, que tá lá preso com o Saruman, ele vai jogar um objeto provavelmente pra acertar o Gandalf, né? Só que o objeto não acerta e quando o Pippin pega aquele objeto, o Gandalf vê que é um artefato mágico que se chama Palantir, que é o nome, inclusive, até do último capítulo aqui da nossa meta. É como se fosse uma bola de cristal, assim, usada para comunicação. Eu e as minhas descrições das coisas do Tolkien. E é um objeto muito perigoso, porque quem estava usando aquilo ali para se comunicar é o Sauron. O Pippin, né, mais tarde, o Pippin vai ficar com aquilo na cabeça, o que era aquela bola, por que o Gandalf não deixou ver aquilo, que o Gandalf não explica nada pra gente. Essa parte eu até compreendo o Pippin, porque imagina você ali no meio daquela confusão e você sem ter informação de nada, nada pode te explicar, nada, nenhuma história te conta inteira, é tudo pela metade, eles devem ter ficado meio perdidos mesmo. Mas o Pippin vai lá, pega aquela bola de cristal, né? E o Sauron acaba entrando em contato com o Pippin através daquele objeto, mandando um recado pro Saruman, e o Pippin se coloca em grande perigo. Não só se coloca, ele coloca a si e aos outros, porque o Gandalf depois explica pra ele que se o Sauron quisesse questionar mais coisas ali pro Pippin, ele acabaria respondendo, né? E poderia dar a localização, poderia falar que o Gandalf estava com eles, enfim, colocaria o grupo todo num risco muito sério. Mas acaba que nada de muito ruim acontece e o Gandalf acaba entregando esse Palantir pro Aragorn guardar. E nesse capítulo tem uma outra lição que eu peguei aqui da narrativa que eu achei muito interessante até para trazer aqui para vocês, que o Pippin ele fala, né, que ele não sabia o que ele estava fazendo e o Gandalf fala com ele que ele sabia sim o que ele estava fazendo, ele sabia que era errado aquilo que ele estava fazendo. E ele vai falar até assim com ele: a mão queimada ensina melhor. Depois disso, o conselho sobre o fogo chega ao coração. Ou seja, o que o Tolkien está nos dizendo aqui, né, pelo menos o que eu entendi que o Tolkien está nos dizendo aqui, é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mesmo quando a gente diz que nós fomos levados a fazer tal coisa, ou que é a situação, ou que é o outro, é a sociedade, ou a gente coloca a culpa em várias coisas, não. As escolhas são sempre nossas, por piores que elas sejam, por pior que seja a nossa situação. O que o texto do Tolkien falou aqui, ao meu coração, foi que as escolhas são sempre nossas. Então nós temos que nos responsabilizar por ela. É isso que o Gandalf fala com o Pippin e é isso que eu acho que o Tolkien tá falando com o leitor dele aqui. Então a gente encerra aqui a nossa meta com esse grupo indo para Minas Tirith. E a última frase dessa parte é mais uma das construções magníficas do Tolkien e eu quero deixar vocês com essa frase. Olha que coisa linda. Enquanto adormecia lentamente, Pippin teve uma estranha sensação. Ele e Gandalf estavam imóveis como pedras, sentados sobre a estátua de um cavalo que corria, enquanto o mundo rolava sob os pés dele com um grande barulho de vento. Eu acho lindo isso, eu acho lindo a escolha das palavras do Tolkien. E assim a gente encerra muito bem essa nossa meta de hoje. Ficamos por aqui então, gente. No dia 30 de setembro a gente volta aqui para conversar sobre a metade final desse livro aqui, né, que é o livro 4 de As Duas Torres. Eu espero vocês aqui, espero que vocês estejam gostando dessa leitura conjunta. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.